Marcos 5, do versículo 25 em diante, diz assim: Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Isso, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele. Tô achando estranho o texto, porque eu acho que eu li na A, e agora eu estou lendo numa outra tradução, né? Está um pouco estranho, na verdade. E muito padecer a mão de vários médicos, do despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairia poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e temendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós estamos aqui agora prontos e desejosos de ouvir a tua palavra, Senhor. Eu peço ao Senhor que, através do teu Espírito, o Senhor ilumine o nosso entendimento, de maneira que a palavra, Senhor, chegue ao nosso coração no poder do Espírito Santo, Senhor. Meu Deus, aplique a tua palavra, fale profundamente ao coração dos teus filhos através da tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós oramos a ti, Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos uma palavra que eu já preguei ela algumas vezes, sabe? Essa é uma daquelas palavras que retrata o amor de Deus de uma forma impressionante, irmãos. A grandeza do amor de Deus, a grandeza da misericórdia, da bondade de Deus é retratado nesse texto assim de uma forma muito apaixonante, apaixonante. É a história de uma mulher, irmãos. E é engraçado, né? Eu vi recentemente, assistindo The Chosen, acho que foi na terceira temporada, foi que nós vimos isso aqui? Na terceira temporada de The Chosen, querido, há uma cena, né, da cura dessa mulher. Eu já imaginava muita coisa, sabe? Na verdade, a minha imaginação foi mais fértil do que a imaginação dos diretores lá, dos produtores de The Chosen. Mas ainda assim, a cena é muito marcante, querido. A cena é muito cativante, sabe? Eu queria tratar contigo, eu não vou nem me ater muito aqui, só vou caminhando contigo pelo texto, mostrando o passo a passo, né, descrevendo aquilo que Marcos narra aqui, querido, para nós. E à medida que a gente vai lendo o texto, eu queria fazendo aplicações, eu queria trazendo algumas verdades ao coração de vocês, porque eu sou tão apaixonado por essa palavra, entendeu? Porque ela reflete, querido, de maneira assim, muito graciosa o amor de Cristo pelas pessoas e principalmente por aquelas que são rejeitadas, que estão ali à margem da sociedade, pessoas que são desvalorizadas por causa de uma situação que ela está vivendo. Isso é algo assim muito interessante. Então eu gostaria de caminhar contigo aqui. Primeiro, eu queria mostrar a vocês o sofrimento dessa mulher, querido. Ela sofria de uma hemorragia, tinha 12 anos. Olha o versículo 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela teve um sangramento, entendeu?
o texto não diz se, se ela menstruou e o sangramento continuou por 12 anos, ou se ela apenas começou a sangrar e não parou de sangrar, entendeu? O fato, querido, é que essa mulher, ela padeceu durante 12 anos de um sangramento, de uma hemorragia. Agora, uma coisa interessante, eu estou falando aqui de um acontecimento há 2000 anos, entendeu? Volte aí atrás, volte aí no passado 2000 anos, para um contexto completamente diferente do nosso, para uma realidade completamente diferente da nossa. E, assim, o contexto em que essa mulher está inserida, querido, o contexto histórico, o contexto mesmo cultural, o contexto religioso dessa mulher é algo assim simplesmente assombroso, irmãos, amedrontador mesmo, entendeu? Mas, acima de tudo, o contexto em que ela está inserida, por causa do problema que ela tem, é um contexto assim, de muita, muita dor, irmãos. E a dor, ela é provocada, querido, por alguns fatores, sabe, causado por causa da enfermidade. Então, para te colocar a par do contexto em que essa mulher está inserida, eu vou convidar você, e eu vou fazer uma leitura que é um pouco longa, mas eu vou fazer mesmo assim, que é a leitura de Levítico, capítulo 15, a partir do versículo 19. Eu quero que você tenha uma noção, por isso eu vou ler todo o texto, para que você tenha uma noção do contexto histórico, cultural e religioso que essa mulher está inserida, tá bom? Ela é uma judia, vivendo debaixo dessa lei e dessa realidade que eu vou descrever a vocês aqui em Levíticos 15. Então, Levíticos 15, a partir do versículo 19, diz assim: quando uma mulher estiver no seu período de menstruação, ficará impura durante 7 dias. Nesse período, quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Todos os objetos e todos os lugares em que ela sentar ou deitar durante o período de menstruação ficarão impuros também. Então, ela está impura e tudo aquilo que ela tocar, entendeu? Ficará impuro também. Quem tocar na cama dela terá de lavar a sua roupa e tomar um banho e ficará impuro até a tarde. Ele sai do arraial, vai tomar um banho e espera o dia todinho até o finalzinho do dia. Aí ele pode entrar de volta, tá? Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela esteve sentada, terá de lavar as suas roupas, tomar um banho e estará impuro até a tarde. O mesmo processo. Tocou em alguma coisa dela lá, então você sai do arraial, vai tomar um banho, vai lavar as suas roupas e vai esperar o dia terminar para você poder voltar e entrar no arraial. Também, quem tocar em alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela esteve sentada, ficará impuro até a tarde. Se um homem tiver relação sexual com ela durante o período da menstruação, ficará impuro 7 dias e tornará impura toda a cama em que se deitar. Ele fica impuro e tudo aquilo que ele se deitar vai ficar impuro também. Quando uma mulher, aqui vem o caso da mulher, quando uma mulher continuar menstruada além do tempo normal, ela ficará impura enquanto durar a menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar, enquanto continuar a sua hemorragia, estará impura, como ocorre com a sua cama durante a sua menstruação. Assim também tudo sobre o que ela sentar será impuro, como durante o período da menstruação. E quem tocar na cama ou naquilo em que ela sentou, ficará impuro e terá de lavar as suas roupas e tomar banho e ficará impuro até a tarde. 7 dias depois de parar a hemorragia, a mulher estará pura. No 8º dia, trará 2 rolinhas e 2 pombinhos ao sacerdote à entrada do tabernáculo. O sacerdote sacrificará uma das aves como oferta pelo pecado e a outra como oferta queimada. E assim o sacerdote fará a cerimônia da purificação por ela na presença do Senhor por causa daquela impureza. Deste modo, vocês cuidarão de manter isoladas as coisas e pessoas impuras dos israelitas, para que não morram por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo que está entre eles. Escute, querido, tudo que ela tocar se tornará impuro, e aquele que tocar em alguma coisa impura será considerado impuro também. Ninguém podia tocar naquela mulher, nem naquilo que ela tocar.
Se um homem tivesse relações sexuais com ela durante a menstruação, ele ficaria impuro durante 7, e toda a cama que se deitar ficará impura também. Isso aqui, querido, é o contexto em que essa mulher está inserida. É a realidade na qual ela está inserida. Levíticos 15 regulava essa situação da hemorragia, do sangramento na vida da mulher, tá? E tudo aquilo que envolvia ela, o lugar que ela sentava, a cama que ela deitava, os pratos que ela comia, a casa em que ela estava, tudo isso era regulamentado. Essas pessoas tinham que ser isoladas para que ela não tocasse em alguém. Tá? Se você assistir a série The Chosen, você vai perceber que há um momento na série lá em que ela me parece que ela lava a roupa para as pessoas e ela vai deixar uma roupa para alguém. Enquanto ela está ali, querido, o sangramento desce e o cara viu o sangramento descendo e ele trata de expulsar ela porque ela estava impura e ninguém poderia tocar naquela mulher. Olhe, por causa disso, essa mulher não podia ir à igreja. No caso, ela não podia ir ao tabernáculo, porque se ela fizesse isso, ela contaminaria o tabernáculo e, como consequência disso, ela seria morta, tá? Morta. A menstruação, irmãos, era considerada como impureza, mas era natural das mulheres, né, menstruar. Porém, 12 anos menstruada, ininterruptamente, era considerado como um castigo de Deus. Não era uma situação normal, é normal a mulher menstruar. Toda mulher normal menstrua todo mês. Normal, todo mundo sabe disso. Isso não é castigo de Deus, isso é apenas algo natural da mulher. Agora, permanecer sangrando durante 12 anos, aí não. Aí, para o judeu, isso é uma ação de Deus, um castigo de Deus na vida daquela pessoa. Ela está debaixo do juízo de Deus. E ninguém toca nessa mulher. Na verdade, o contexto dos israelitas, por exemplo, uma pessoa leprosa, ela tinha que, se ela está andando na rua, ela tem, tipo assim, ela dá tantos passos que ela tem que parar e gritar: eu sou leproso, para que ninguém encoste nele. Anda mais um pouquinho e ela grita: sou leproso, para que ninguém encoste nele, tá? Porque senão ele pode contaminar alguém. Isso é contexto, querido, histórico, cultural e religioso que essa mulher está inserida. As consequências disso aqui que eu estou descrevendo a vocês era que essa mulher sofreu rejeição familiar. Você percebe? Ela tinha dinheiro. Vou já falar sobre isso. Ela tinha dinheiro. O texto diz que ela gastou todo o dinheiro que tinha. Para uma mulher ter dinheiro em Israel, irmãos, ou ela era casada, entendeu? E o marido, por ser um bom marido, suportou até certo ponto e depois deixou ela, mas deixou ela com dinheiro por causa da situação. Não permanece porque ele não pode tocar nela, ele não pode tocar na cama, ele não pode tocar no pote, ela não pode tocar em nada, entendeu? Não pode ter relação sexual, não pode nada. Então ele deixa, mas deixa com dinheiro. Ou, a gente não sabe, entendeu? Se ela tinha um marido, o marido era rico e morreu, ela ficou com dinheiro. Só sabemos que essa mulher tinha dinheiro, tá? Porque o texto, e não é pouco, quando você faz a leitura do texto, você percebe que ela tinha razoavelmente algum dinheiro. Porque o texto diz que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com os médicos. Então, isso não é pouca coisa, tá? A gente não sabe dizer quanto, mas eu posso afirmar que isso não é pouca coisa. Como ela tinha esse dinheiro, irmãos, as possibilidades são poucas, né? Ou casada e o marido, por ser um bom homem, né? Abandonou porque 12 anos com uma mulher assim não dá para viver, mas pelo menos deixou ela numa situação financeira boa, ou ela era uma viúva, né, e o marido deixou alguma herança para ela, alguma coisa para ela, ou algo dessa natureza. O fato é que ela sofreu rejeição familiar, ela vivia sozinha, tá? Pai, a mãe, o marido, os filhos abandonam, porque uma mulher com tanto tempo sofrendo debaixo de um sangramento, de uma hemorragia, Deus tem que estar muito irado. Essa mulher é muito pecadora para estar nessa situação, porque era assim que os judeus viam, era assim que eles se entendiam a situação de uma pessoa passando por esse problema, tá? A outra coisa, querido, e antes que você pense aí que eu estou exagerando aqui,
Porque se você não considera o contexto que ela está inserido e pensa na nossa realidade hoje, é lógico, isso não faz sentido. Mas deixa eu dar um texto contigo. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 6 em diante. Olha o texto, olha. Se o seu próprio irmão ou irmã, ou seu filho ou a filha, ou a bem-amada esposa, ou bem amigo, ou o seu amigo mais íntimo, lhe falar em segredo, sugerindo, vamos prestar culto aos outros deuses, deuses que você nem os seus antepassados conheceram, deuses dos povos vizinhos ou de povos distantes de um ao outro extremo da terra. Não pare para ouvir, nem se deixe convencer. Não tenha pena dele. Não poupe a sua vida, nem o proteja. Mate o infiel. Você deve ser o primeiro a levantar a sua mão contra essa pessoa para matá-la. Depois todo o povo o ajudará. Olha, o seu vizinho lá, imagine, sua esposa chegou para você e disse assim, amor, vamos cultuar a deusa Azerá. Eu ouvi falar que ela é uma deusa muito poderosa, vamos lá. Se o marido chegar a isso para a esposa deveria denunciar o marido e ele vai ser morto por isso. E a esposa vai ser a primeira que vai pegar a pedra e atirar nele, entendeu? Não, esse era o contexto. O contexto de Israel, querido, se um filho desonra aos pais, vivendo uma vida dissoluta, é um beberrão, é um caçador de conversa, entendeu? Vive desonrando os pais. A Bíblia diz que os pais devem pegar o menino, levar ele lá no sacerdote, mostrar ao sacerdote o que ele está fazendo, e esse menino vai ser apedrejado, e os pais são os primeiros a atirar a pedra nos meninos. É contexto histórico, irmãos. Isso é história. Isso é fato, entendeu? Os judeus viviam, não sei se ainda vale para ainda hoje, né? Mas viviam baseado por essas leis, por esses princípios. É nesse contexto que essa mulher está inserida. Então a mulher está lá, 12 anos, sofrendo de um sangramento que não para, entendeu? Ela é amaldiçoada de Deus, ninguém quer encostar, ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta ficar perto dela, ninguém quer, porque ela é maldita. Se eu chegar nela, eu vou ser maldito também. Então todo mundo se afasta e a pessoa passa a viver sozinha no seu sofrimento. Rejeição familiar, rejeição social. Amigos e conhecidos abandonam. Se a família abandona, imagina, querido. Os amigos e os conhecidos também vão abandonar. Tem a rejeição religiosa. O que alguém que está numa situação de desespero, de angústia, de dor, alguém que está morrendo literalmente todo dia, sangue é vida, irmãos. Então, se eu estou perdendo sangue todo dia eu estou morrendo um pouquinho, entendeu? O que alguém assim mais precisa, irmãos? Ir à igreja, buscar a Deus, pedir ajuda ao sacerdote, pedir que o pastor ore por ela, mas naquele contexto, se ela vai ao tabernáculo, ela tem que ser morta, porque ela contaminou o lugar da habitação de Deus, então ela tem que ser morta. Ela vai em busca de ajuda e ela vai sair dali apedrejada e morta, entende? Rejeição familiar, rejeição social, rejeição religiosa. Tá. Esse é o primeiro versículo. Mas a situação não para aí, irmão. Se isso já é um negócio horripilante, olha o versículo 26. E muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Aqui diz, querido, que até os médicos se aproveitaram da situação de desgraça dessa mulher. Eu estou lembrando de um caso aqui, conhecido aqui, de uma pessoa, numa situação muito delicada, que faz um exame. No exame é muito claro que ela está com uma doença específica e os médicos estão pedindo exames e fazendo a pessoa gastar e gastar, sendo que no exame que ela fez está lá muito claro que ela tem uma doença específica. O médico não diz qual é a doença e ainda fica puxando dinheiro da família, entendeu? Mandando fazer exames e aquela coisa toda. É mais ou menos por aí que anda essa questão aqui, irmãos, tá? É impressionante. Aqueles que deveriam valorizar a vida, que fazem um voto, entendeu?
de tentar a todo custo salvar uma vida, está se locupletando com a desgraça alheia. Está ganhando dinheiro com a desgraça alheia. A pergunta que a gente faz é, irmãos, como alguém pode suportar tanta dor espiritual, dor emocional e dor física, e mesmo assim não perder a esperança? São 12 anos, querido. São 12 anos sofrendo, 12 anos morrendo pouquinho a pouquinho. Eu já tentei pesquisar alguma coisa aqui para ver essa questão do sangue, porque vocês sabem, sangue é vida. Essa mulher perdeu sangue durante 12 anos. Ela deve estar pálida, fraca, entendeu? Sem forças. A família abandonou, os amigos abandonaram, ela não pode ir à igreja. Os médicos tiraram tudo que ela tinha. Agora nem recurso ela tem mais, ela não tem absolutamente mais nada na vida. Entende? Mas ainda mantém a esperança. Ainda mantém a esperança. Olha, irmãos, eu não acredito muito nesse negócio desse discurso humanista, sabe, da bondade da natureza humana. Eu não acredito nisso por causa da Bíblia. A Bíblia é um estraga-prazer nesse sentido, porque é só você ler Romanos 7, você vai perceber que não há nada de bom na natureza humana. Mas eu sei que existe, querido, ainda no ser humano, há lampejos da imagem e da semelhança de Deus em nós, sabe? Ou no homem mais perdido que você possa imaginar, no homem que mergulhou tão profundamente no pecado, ainda existe resquícios dessa imagem e semelhança de Deus. É isso que retrata a esperança na vida dessa mulher, sabe? Ela ainda tem resquícios. Ela não se entregou ao desespero, ela não se entregou à dor, ela não tirou a própria vida, entendeu? Embora o sofrimento fosse constante, embora o sofrimento fosse prolongado, 12 anos, irmãos. Irmãos, eu estou com um negócio aqui no olho, olha. Começou quinta-feira, amanheceu o dia normal, quando chegou a tarde eu comecei aquela irritação no olho, e esse negócio foi piorando, entendeu? Sexta-feira piorou, e eu comecei a fazer compressa com água e gelo em cima, comecei a lavar com soro fisiológico. Aí quando foi amanheci ontem um pouquinho melhor. Aí eu estava até esperançoso, porque durante o dia eu melhorei, até fui para o culto de casais ontem, né? A Jair me emprestou lá um colírio, eu coloquei aqui e tudo. Mas quando amanheci hoje, mas acordei de madrugada, irmãos, aquele negócio que eu fui abrir o olho e não consegui abrir o olho, de Deus, misericórdia. Aí amanheci o dia, lavei o olho, esfreguei para poder abrir o olho. Aí a minha esposa comprou o colírio que o Ronaldo tinha passado para mim, um colírio, né, específico para isso aqui. Eu comprei o colírio e comecei a passar, estou usando quase 3 vezes, já a 4ª vez que eu uso hoje. Irmãos, mas isso aqui tem me tirado a paz. Me dá uma agonia, querido, me dá um desespero na alma esse negócio, dá uma coceira que dá vontade de esfregar o olho e arrancar o olho. E é só parece um terçolzinho, entendeu? Nem sei se é conjuntivite, se é algum tipo de conjuntivite diferente. Não sei, mas é um negócio tão simples, eu continuo fazendo as coisas. Passei o dia aqui com o Naário, fiquei arrumando essas coisas aqui, levei ele para almoçar lá em São Sebastião. Eu estou fazendo as coisas normalmente, mas esse negocinho no olho irritando. E tem hora que começa a lacrimejar, e coça, e lacrimeja, e me dá um desespero. Agora imagine essa mulher, querido. 12 anos, irmãos. 12 anos vivendo como uma pessoa maldita. Nós não sabemos o que é isso, irmãos. Nós não temos noção real do que é ser alguém maldito, porque no nosso contexto não há isso, entendeu? Não há isso. Quem é que precisa se isolar? Entendeu? Hoje, até o medo do Covid a gente já perdeu, né? Nem mais isso a gente tem medo. Mas não tem mais esse negócio. Você não pode se isolar, entendeu? Viver sozinho porque está doente. Quando você está doente, aí é que você tem os amigos, a família por perto, o pastor vai lá e ora, e aquela coisa toda. Então você tem todo o apoio que você possa imaginar. Mas naquela época não, querido. No caso dela, não. Todo mundo abandonou. Na mente dela, até o próprio Deus a abandonou. Bom, ela manteve a esperança, tá? Versículo 27, irmãos.
Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, olha o que essa mulher dizia para si mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Irmãos, ela não desistiu da busca pela cura. Mesmo a família tendo rejeitado, mesmo os amigos tendo abandonado, mesmo não podendo ir ao templo cultuar o Senhor, mesmo os médicos tendo tirado tudo que ela tinha e não deixado ela sem nada, agora ela não tem para onde recorrer, não tem mais para onde ir. Mas aí um dia, essa mulher ouviu falar de Jesus. Lá no meio da sua dor, do seu sofrimento, ela ouviu falar de um homem que curava os cegos, que fazia paralíticos andar, que fazia surdos ouvir, entende? Que fazia mortos voltar a viver. E quando ela ouviu a respeito desse homem, ela começou a alimentar um pensamento no seu coração: se eu apenas tocar na orla da sua veste, eu serei curado. Eu não preciso que ele fale comigo, que ele imponha as mãos sobre mim. Se eu apenas tocar na orla da veste dele, eu vou ser curado. Sabe o nome disso aqui, irmãos? Fé. Fé num nível extremamente elevado, por exemplo. Fé que nos faz sair do lugar onde estamos e nos movimentar em direção ao alvo da nossa fé. Irmãos, ela tinha tudo para dizer: é só mais uma esperança vazia. É só mais uma tentativa frustrada. Como é que eu vou chegar nele? Eu não posso. Ele anda cercado por uma multidão. Não vão me deixar chegar nele. Se me verem, vão me expulsar. Se me verem, vão apedrejar. Mas aquela esperança no coração, se eu conseguir tocar, nem que seja a orla do seu manto, eu serei curado. Aqui, querido, há uma palavra, irmãos, isso é fé, irmãos. A gente não precisa ficar tentando elaborar conceitos do que fé é isso aqui. Ela está lá arrebentada emocionalmente, ela está arrebentada fisicamente, ela está arrebentada espiritualmente. Não há esperança nenhuma visível, palpável para essa mulher. Tudo milita contra a cura dela. Os próprios médicos que estavam recebendo para ajudá-las estavam arrancando o dinheiro dela, e quando o dinheiro acabou, os médicos também abandonaram a mulher. Então ela não tem motivo para ter esperança, irmãos. Mas ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouve falar de Jesus, então ela pensa consigo mesma. Isso é sinal, querido, de que ela não tinha perdido a esperança. Isso é sinal de que, por mais que tudo, absolutamente tudo fosse contra ela, ela tinha a esperança de achar a cura. E quando ela ouviu falar de Jesus, irmãos, se você pudesse ir para o original: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curado. Como que pode, querido? Que fé é essa? Não é essa fé que nós alimentamos hoje, sabe? Eu creio que Deus é bom. Eu creio que Deus possa prover aquilo que eu preciso. Eu creio, mas é uma crença que está alojada aqui e que não me leva a lugar nenhum. Eu creio que Deus possa salvar os meus familiares, mas você está orando por eles? Você está tentando falar, está tentando alcançar os seus familiares? Não, pastor. Mas como é que você diz que crê, meu irmão? Que crença é essa? Eu creio que o Senhor vai... Irmãos, quando nós cremos, querido, nós agimos. E se a minha fé não me faz agir, então ela não é fé bíblica. Essa é a verdade, querido. Fé que não produz movimento é fé morta. Olha Tiago, irmãos, nós pregamos sobre isso, Tiago 2. Assim também é a fé. Se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho sobre o altar? Ele está citando Abraão.
Gênesis 22, se não me falha a memória. Lembra de Isaac? Sai da tua terra, da tua parentela, tal, eu vou te dar, vai para a terra que eu vou te mostrar. Quando ele chega lá, ele diz, olha, eu vou te dar um filho. Gênesis 15, vou te dar um filho. Abraão tinha 75 anos de idade, irmãos. Vou te dar um filho, Abraão. Os anos se passaram. Abraão está lá com 88 anos, 85 anos de idade. O Senhor renova a promessa. Abraão se precipita, fala para a mulher. A mulher, crendo, mas crendo uma crença meio torta, entendeu? Disse assim, olha o raciocínio. Deus vai nos dar um filho, mas eu não posso ter filho. Então, se Deus vai nos dar um filho e eu não posso ter o filho, pega a minha serva, faz um filho nela e a promessa se cumpre. Abraão disse, tem razão, faz sentido, né? Então vamos lá. Fez um filho da mulher, entende? Anos se passam e Deus volta de novo. Vou te dar um filho. Mas não é o filho da serva, é o filho de Sara. De Sara? Eu estou perdido aqui. É Sara. Abraão riu, irmãos. Abraão tremeu na base. O Senhor faz de Ismael meu herdeiro. Não vai ser dele. É da tua mulher. Mas, Senhor, ela tem 99 anos, ela é estéril, passou da idade, não importa. Deus deu um filho, irmãos. Filho da velhice. O tempo se passa, 17 anos. Abraão está em casa um dia à noite e o Senhor vem a Abraão e diz assim, Abraão, quero que você sacrifique o teu filho num altar a mim. Já pensou? Irmãos, eu estava no retiro, com o pastor Jair e uma outra igreja que eu não lembro qual era. E o pastor Jair, depois do culto, chamou os pais para uma reunião específica e ele disse, nós vamos sacrificar o nosso Isaac hoje, espiritualmente. Você que é pai, seu Isaac é o seu primogênito. E ele começou a descrever, irmãos, eu vi gritos de desespero e não estava acontecendo, era só na mente, entendeu? De levar o filho ao monte, de amarrar os pés, as mãos do filho, colocar ele sobre o altar, pegar o cutelo, entendeu? E sacrificar o menino. Eu vi mulheres gritando, homens desesperados, mas aquilo era só uma simbologia. A gente não estava fazendo isso com os nossos filhos. Deus disse para Abraão, eu quero que você sacrifique, queime o seu filho em holocausto a mim. Leva ele para o monte X e lá você vai sacrificá-lo. Queridos, Hebreus diz que Abraão cria em Deus de tal forma que ele pensou assim, eu vou matar o meu filho, vou queimar o meu filho, mas das cinzas do meu filho Deus vai trazer ele de volta. É isso que diz Hebreus 11. Ele cria tanto em Deus que ele acreditava que mesmo depois de morto, Deus poderia ressuscitar o menino. Ele pega o menino com os seus servos e sai caminhando para o monte. 2 dias de caminhada. Quando ele está subindo o monte, só ele e o filho, está lá a madeira, está lá tudo, o menino olha e diz, pai, está tudo aqui, mas está faltando o cordeiro. E ele disse, Deus proverá. E ele não disse isso da boca para fora, irmãos. Ele realmente cria que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Eu fico assim angustiado, irmãos, comigo mesmo, né, e às vezes com a igreja, porque nós não manifestamos esse tipo de fé. Nós temos medo disso, irmãos. Eu lembro de ouvir alguém, eu não oro, eu não orava pedindo a direção de Deus, eu não orava pela vontade de Deus, porque eu tinha medo da vontade de Deus. Eu tinha medo do que Deus poderia me pedir. E muitos de nós, cara, talvez inconscientemente a gente não busque a vontade de Deus, porque a gente tem medo do que Deus vai pedir para você. E se Ele me pedir uma coisa que eu não quero dar a Ele, como é que vai ser? Mas o próprio fato, o próprio ato de pensar dessa forma, querido, já mostra a nossa incredulidade. Irmãos, se a Bíblia é verdadeira, ela diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
Pense em Abraão tentando aplicar isso à vida dele. Essa mulher tinha fé, do mesmo tipo de fé que Abraão tinha. 12 anos perdendo sangue, sozinha, considerada impura e pecadora por todos, e mesmo assim ela resolveu encarar o problema. Ela ouviu falar de Jesus, irmãos, e ela não pensou duas vezes: eu vou até ele. Eu vou dar um jeito de chegar até ele, porque se eu tocar na orla das suas vestes, eu vou ser curado. Versículo 29, querido. Ela foi, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada. Ela foi, no meio da multidão. Eu acredito, querido, o texto não é específico sobre isso, mas eu acredito que aquela mulher estava num estado de fraqueza tão grande, e ao mesmo tempo medo de ser descoberta no meio da multidão, entende? E ela vai se arrastando, se esgueirando no meio da multidão, até tocar na orla da veste de Jesus. Na hora que ela tocou na roupa de Jesus, instantaneamente ela foi curada. Ela sentiu, irmãos, isso é experimentar o poder de Deus literalmente. Você toca e leva como que um choque. Você sabe que aconteceu alguma coisa ali. Foi o que aconteceu com essa mulher. Só que isso resolveu parte do problema. Parte do problema. Ela estava curada fisicamente, mas ainda faltava algo muito mais sério, querido. E aqui, irmãos, gente, eu me emociono toda vez que eu leio isso aqui, querido. Versículo 30, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? Eu tenho algumas perguntas para você, querido. E a resposta para essas perguntas vai fazer todo o sentido para ti já já. Por que Jesus perguntou isso? Você acha que ele não sabia quem tinha tocado nele? E se sabia quem tinha tocado, qual foi o propósito de Jesus em parar e perguntar: quem foi que me tocou? Vamos ler o texto, porque o texto é mais interessante, depois eu faço o comentário. Versículo 31, quando ele perguntou: quem foi que tocou nas minhas vestes? Os discípulos imediatamente responderam: Senhor, o senhor não está vendo a multidão? Não está vendo que eles estão te apertando, te comprimindo? Como é que o senhor pergunta quem me tocou? Agora, observe, irmãos, ele parou, fez a pergunta. Se ele parou e está todo mundo acompanhando, todo mundo parou com ele. Os discípulos, na sua loucura, deram a resposta que eles achavam mais lógica. O Senhor parou, ele olhava ao redor para ver quem fizera isso. Você imagina a cena, aquela multidão está caminhando com Jesus, ele está indo para a casa de Jairo, curar a filha de Jairo. Conhece a história, não conhece? A multidão sabe que ele vai operar um milagre, há um monte de gente ao redor de Jesus Cristo. Ele para e pergunta: quem me tocou? E quando ele para, querido, ele começa a olhar em torno. Versículo 32, ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, escute, olha isso, irmãos, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Vamos parar bem aqui. Queridos, a grandeza disso aqui, irmãos, a profundidade disso aqui é uma coisa assim estupenda, querido, estupenda. Novamente, eu vou fazer menção a De Chose porque eu amo aquele negócio. É impressionante ver sendo retratados os milagres e tudo mais, é um negócio impressionante. Ele para, irmãos. Ele faz uma pergunta e ele fica observando. Naquele momento, todo mundo parou. E todo mundo está atento para ver o que vai acontecer. Ele não continuou a andar, ele continuou parado olhando. Provavelmente ele deve ter olhado para a mulher. E a mulher, sabendo o que aconteceu com ela tem alguns pensamentos. Ela sabe que ela foi curada, mas ela sabe que poderia ser morta ali. Entende? Então ela está atemorizada, ela está temendo de medo, angustiada de medo, porque sabe que pode ser morta ali.
Imagina, você fica 12 anos esperando por um milagre, quando o milagre acontece, você é morto. Faz sentido, né? Mas é o que está acontecendo com ela. Ele para, querido. A mulher se manifesta. Irmãos, fecha teus olhos e imagina a cena, uma multidão. Aquela mulher amaldiçoada, rejeitada pela família, pelos amigos, rejeitada pela religião. Ninguém quer saber dela, ninguém quer se aproximar dela, ninguém quer conviver com ela, irmãos. Então ela para e ela começa a contar a história dela, porque é isso que diz, olha, e declarou-lhe toda, ela se levantou, se prostrou se ajoelhou diante de Jesus, e ela começou a contar toda a verdade, tudo o que aconteceu nos últimos 12 anos, todo o sofrimento, toda a angústia, todo o desespero, o abandono, ela começa a colocar, e todo mundo está ouvindo a história da mulher, irmãos. Está todo mundo atento para o que está acontecendo. Irmãos, eu não quero nem continuar, porque eu vou imaginando o que eu vou falar e a emoção toma conta de mim. É um negócio muito... É tremendo demais isso aqui, irmãos. Quando ela conta, querido, quando ela abre o coração diante da multidão e que todo mundo ouve aquilo que ela está colocando, Jesus disse assim, filha... Vou parar bem aqui, irmãos. Ache no Novo Testamento, nos Evangelhos, outro lugar onde Jesus chama alguém de filho. Você não tem ideia, querido, do significado disso. Lembra que eu falei? Ela foi abandonada pela família, os pais, os irmãos, talvez o marido, eu não sei, os amigos, todo mundo abandonou. E está ali o Filho de Deus, o homem que é admirado pelas multidões, seguido pelas multidões, ele se levanta e diz, filha, a tua fé te curou, te salvou. Essa palavra aqui, irmão, salvar, ela tem um sentido de cura. Mas a minha interpretação é que aqui Jesus não está falando de cura, porque ele vai já falar sobre isso lá no final da frase. A tua fé te salvou. Aqui tem uma coisa muito interessante, irmãos. É a maneira como Deus nos vê e a escala de prioridades, de valores do reino. A primeira coisa que Jesus diz assim, olha, filha, quando ele diz isso, irmãos, ele está abraçando aquela mulher, ele está reintegrando aquela mulher à sociedade, é um negócio impressionante. Mas olha só, a tua fé te salvou. Ela foi em busca de uma cura física e ela encontrou muito mais do que isso, na verdade. Ela encontrou salvação em Jesus Cristo. Ele está curando espiritualmente essa mulher. É o que ele está fazendo aqui. A tua fé te salvou. Agora, preste atenção. Vai-te em paz. Paz. Ele está aqui curando essa mulher emocionalmente. O ambiente já foi preparado, irmãos. Todo mundo está parado. Imagine, ele está falando com ela, não há não há um barulho sequer. Todo mundo está atento para o que está acontecendo. Há uma multidão e lá no centro tem Jesus e essa mulher. Ele chama ela de filha, depois de 12 anos de abandono. Ele diz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ele está trazendo aqui, irmãos, cura para as emoções dessa mulher, sabe? Ele está sarando emocionalmente essa mulher. Ele está rearranjando, se é que eu posso colocar dessa forma, as emoções dela, que estiveram durante 12 anos tão bagunçadas, tão desarrumadas, entendeu? Agora ele está colocando isso em ordem, ele está salvando ela, ele está curando essa mulher emocionalmente. E, por último, ele diz, fica livre do teu mal. Olha os valores, irmãos. Primeiro, aquilo que é espiritual, salvação. Depois, as emoções. E por último, a cura física. Vai e fica livre do teu mal. Queridos, é uma coisa assim tão tremenda, irmãos, isso aqui. Jesus, premeditadamente, propositalmente, ele arranjou um ambiente, irmãos, não há ambiente mais propício para ele manifestar o seu amor na vida dessa mulher.
para Ele restaurar essa mulher, não só restaurar ela no seu físico, mas restaurar nas suas emoções, e mais ainda, querido, essa mulher não podia ir ao templo, ela não podia cultuar o Senhor, ela não podia se voltar para Deus, porque ela tinha sido rejeitada. As leis proibiam elas de entrar no templo, se ela fosse, ela seria morta, mas agora o Senhor está dando a ela algo muito, muito superior a isso, Ele está salvando essa mulher. Isso aqui, irmãos, é uma amostra do amor de Deus. É assim que Deus nos ama, irmãos. É dessa forma que o amor de Deus, ele se manifesta na nossa vida. Não, irmãos, não importa o que eu tenha vivido, querido, não importa o que eu tenha feito, não importa o quão distante eu tenha estado do Senhor, não importa quão profundamente eu tenha mergulhado no lamaçal do pecado, quando eu me volto para Deus com o coração quebrantado, com o coração arrependido, eu vou provar desse amor, querido. Eu vou provar desse amor. É algo assim, irmãos, que eu fico tentando achar palavras para colocar isso para vocês de uma forma que isso faça mais sentido. Mas o amor de Deus, querido, é algo assim tão extravagante, irmãos, tão além da nossa concepção de amor, tão além da nossa capacidade de entender o que é amar, e que Ele faz isso com essa mulher. Não é acaso, querido, não foi planejado. Uma das coisas que eu mais gosto no The Chosen é que todos os milagres foram planejados por Deus. Não foi o acaso, não foi acaso que Deus que ele encontrou com a viúva lá de Naim e o filho morto, não foi acaso que ele foi lá para o poço e encontrou com a mulher lá adúltera, não é acaso, irmãos. A série retrata isso e é essa a percepção que nós temos que ter. Não foi acaso, foi planejado. Deus sabia o que fazer, Jesus sabia o que fazer, Ele sabia quem ia curar, Ele sabia como ia curar, Ele arma o cenário, Ele prepara tudo para que a coisa seja bem feita e feita de uma forma impactante. Foi o que Ele fez aqui, irmãos. A história dessa mulher, ela não imaginava, ela não conhecia Jesus, entendeu? Ela ouviu, quando ela ouviu falar, a esperança brotou no coração dela, ela creu naquilo, e ela pensou, eu vou encontrar a minha cura agora. Mas por trás disso tudo, irmãos, havia algo muito, muito maior. Havia um poder, um amor tão extravagante, tão extraordinário, querido, que planejou tudo isso. Ele prepara o cenário para que todos conheçam a história daquela mulher. Imagine quando ela sair dali curada, querido, todos vão saber que aquela mulher foi a mulher curada por Jesus e que foi chamada de filha. Jesus, nem aos discípulos Jesus chamou de filhos, irmãos, mas ele chama. E ele não chama por acaso, irmãos. Não é por acaso. É porque ele realmente quer restaurar a vida dessa mulher. Olha, queridos, se você não se comove com o amor de Deus, eu não sei mais o que poderia nos comover. Sério, irmãos. Porque é esse amor que está acessível a cada um de nós. Tudo que nós precisamos, irmãos, é de um coração sedento, é de um coração quebrantado, que reconheça a necessidade. Para aquela mulher, Jesus era a última esperança que ela tinha. Tudo mais já tinha falhado. Se não desse certo, querido, ela estaria completamente perdida. Ainda é assim hoje, irmãos. Quando a nossa esperança é Jesus, quando nós nos voltamos para Jesus em busca desse amor, em busca desse toque, em busca desse tratamento especial, eu te garanto, querido, é isso que você vai encontrar. Irmãos, a gente tem uma concepção que eu considero assim meio estranha. Nós achamos que Deus nos trata como nós tratamos as pessoas, que Deus nos julga como nós julgamos as pessoas, mas isso é um engano, irmãos. Isso não se sustenta nas Escrituras Sagradas, entende? Tudo que Deus mais quer de nós, querido, é um coração quebrantado, é um coração que se humilha e reconhece que nós não somos nada sem Ele. E por causa desse reconhecimento, nós nos lançamos aos pés de Jesus em busca de um milagre, em busca de uma cura, em busca de alguma coisa que nós estamos precisando. É assim que funciona.
Eu queria deixar essa mensagem para vocês, querido. Eu espero de todo o meu coração que o Senhor realmente possa falar contigo. Que você possa ser realmente cativada por esse amor e levada a buscar Cristo. Não viver uma crença mental, irmãos, não uma crença que não nos aproxime de Cristo, não uma crença que, sabe, que não aquece o nosso coração, que não queima no nosso coração, como foi pregado aqui recentemente. Esse tipo de crença, irmãos, nos torna pessoas religiosas, que faz as coisas por obrigação, que faz da vida cristã um fardo pesado e que a gente está ali quase não conseguindo, dando conta de carregar esse fardo. Mas isso não é vida cristã, é isso aqui, irmãos. É alguém que está completamente arrebentado emocionalmente, arrebentado fisicamente, arrebentado financeiramente, arrebentado espiritualmente, mas em Cristo ela encontra tudo aquilo que ela mais precisa. Isso sim é vida cristã. Esse sim é o plano de Deus para as nossas vidas. Vamos nos colocar de pé, querido, tá bom?